E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Norton, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já vou te pedir para se inscrever, para ativar as notificações. E hoje a gente vai falar, cumprindo promessa, mais um livro daquela lista de 7 calhamaços para 2021, Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Bom pessoal, o que eu vou dizer desse livro, né? Vamos por partes. Primeiro que o livro ele foi publicado em 1844, ele é publicado em folhetim, levou mais ou menos uns 3 meses para o autor escrever esse tijolinho aqui. E o fato dele escrever em folhetim, para mim, me comprometeu um pouco a experiência, tá? Eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. E a história, apesar de ele ser escrito em 1844, ela se passa em 1625, no reinado do Luís XIII, na França. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês é a questão da edição. Eu achei essa edição da Zahar belíssima. Ela é toda com folhas amareladas, tem um bom espaçamento. Ela tem mais de 100 ilustrações, então eu acho que agrega bastante na leitura. Eu não achei que teria tantas fotinhas. E eu gosto muito dessa edição aqui também pelas notas de rodapé. O Dumas, ele te joga muito evento histórico, muito nome de gente importante da época, muitas figuras históricas. Ele fala de batalhas, e ele cita vários livros que hoje em dia a gente não tem mais, ou não teria lido, né? Então as notas de rodapé te dão um bom contexto do que está acontecendo. Elas também ajudam também na parte de anacronismos do Dumas. Ele é um romance histórico, Os Três Mosqueteiros, mas o Dumas não era tão necessariamente assim rigoroso com a precisão histórica. Então as notas te ajudam a falar do tipo, isso aqui ainda não tinha acontecido, fulano ainda não tinha nascido, ou aquela guerra lá aconteceu antes do que se passa a história. Então as notas são muito boas. Eu também adorei a questão da tradução. Além do fato dela ter sido premiada, é bacana de ver assim, quando você está com um personagem comum, normal, né, do cotidiano, você tem ali a norma culta da língua. Mas quando você vai para a alta roda, né, para a nobreza ou para dentro da igreja, no alto clero, você percebe que a linguagem dos diálogos muda. Então eles falam na segunda pessoa do plural, tem todo um formalismo na hora de falar, um floreio, é toda uma linguagem mais rebuscada. Isso eu acho muito interessante, né? Porque quando você está lendo, por exemplo, um livro que é narrado do ponto de vista de uma criança ou de uma pessoa que não tem tanta formação e ela fala da mesma forma que um adulto ou com alguém que tem, sei lá, PhD, isso quebra um pouco a experiência, né? Porque, enfim, as pessoas se expressam diferente de acordo com a sua idade, a sua maturidade, a sua formação. Então aqui a gente percebe esse detalhe que eu acho que é muito bacana que a tradução manteve. Então se vocês tiverem a oportunidade de comprar essa edição, eu recomendo. Ela é um pouco mais carinha, mas ela vale a pena. Bom, gente, resumindo a obra basicamente, tá? Eu tô numa vibe de voltar ao material original. Porque, enfim, eu acho interessante, né? Porque esse livro aqui do Dumas, ele é muito adaptado. Tem versão da Turma da Mônica, do Mickey e do Pateta, tem 500 filmes e séries. É bacana de você ver aonde a galera foi beber, né? E se inspirar para fazer essas adaptações. Então eu tô nessa vibe. Mas apesar de ser um material super adaptado, eu não conhecia muito a história original, digamos assim. Então, de forma muito breve, é o seguinte, aqui a gente vai ter um jovem pobre que sai do interior da França, né? O pai dele os pais dão ali um punhado de dinheiro, um cavalo velho, uma carta de recomendação, e ele vai para Paris com um sonho na cabeça, né? O livro começa com ele indo para Paris com esse sonho de se tornar um mosqueteiro. Para quem não sabe, assim como eu falei isso no Corcunda de Notre Dame, a França ainda naquele período não tinha ainda uma polícia e um exército unificado, formalizado como a gente tem hoje. Então, cada lord tinha, digamos, a sua própria guarda. Os mosqueteiros eram, dentre essas diversas guardas, a mais respeitada, o uniforme mais cobiçado. Os mosqueteiros, então, eles eram a guarda do rei. Mas aí você vai ter a guarda do cardeal, você vai ter a guarda de vários lords. E o D'Artagnan, então, que é esse personagem principal, tem esse sonho de se tornar mosqueteiro. Ele vai para a França, para Paris, e nesse meio tempo a gente vai ter ele vai se metendo em várias confusões. Ele chega no bar, ele acaba arrumando confusão, não necessariamente por ele, mas enfim, ele se mete numa situação. Ele vai falar com o chefe da guarda e ele se esbarra e bate em várias pessoas ali no meio do caminho porque ele está com pressa. E daí ele acaba duelando com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, ele é um romance meio episódico, assim. Ele vai se esbarrando nas pessoas e vai arrumando confusão e a história um pouco vai andando. E lá pelas tantas, estoura uma guerra entre a Inglaterra e a França. Tem um contexto político, mas também tem um contexto de romance meio proibido ali entre, né, a rainha Ana da Áustria e o Duque de Buckingham.
Então, a história é basicamente isso, é o menino indo para Paris com esse sonho na cabeça, se metendo em confusões, dá essa guerra, enfim, daí dá algumas tretas ali no meio que eu não quero contar muito. E a história é basicamente essa, assim, ela é muito simples, assim, ela não tem grandes plot twists nem nada, assim. Dado esse resumo basicão, assim, pra vocês, tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que pontuar, que é a diferença entre o seu gosto pessoal, se o livro funcionou pra você, e a importância histórica e literária são coisas diferentes. Eu posso olhar pra Mona Lisa, achar aquela mulher feia, mas eu não posso negar a importância da técnica, do que aquilo representou para a história da arte. Então é a mesma coisa aqui com esse romance. Eu, Norton, particularmente, não gostei do livro. Achei ele ruim. Mas eu entendo a importância e eu vou falar isso mais pra frente. O vídeo, a partir de agora, ele se divide em duas partes. Entre os pontos que eu acho críticos, nos quais eu não gostei, e depois eu vou tentar responder por que esse livro aqui, apesar desses problemas, ele é um clássico, ele é lido até hoje, ele é reimpresso mesmo depois de 250 anos, tá bom? Então, por favor, não me odeiem, não se desinscrevam do canal. Deixem nos comentários aqui se vocês concordam comigo, se faz sentido, ou se vocês não concordam, e daí me pontuem o porquê que, né, enfim, vocês discordam, pra gente conversar. Bom, primeiro ponto que eu acho negativo nessa história. A gente tem aqui um romance de quase 700 páginas, e o autor não consegue desenvolver os personagens. Eles são extremamente rasos, com exceção do Athos, que é talvez o mosqueteiro mais velho, que tem uma questão com bebida e ele é muito soturno, muito fechado, muito misterioso. Com exceção dele, que é o único mosqueteiro que é realmente desenvolvido, os outros três passam batido, assim, tipo... Eu até 40% da história não fazia diferença entre quem era o Porthos, quem era o Aramis, quem era o D'Artagnan, quem era o Athos. Pra mim era, tipo, tudo a mesma salada. O Cardeal Richelieu também, a rainha da Áustria lá, a rainha da França lá, não gostou dele, deu um fora nele, então, ele quer destruir ela. Achei assim mal explicado. A Milady ali, que é, digamos, talvez a grande vilã da história, tem um pouco ali, mas assim, não faz diferença. Então, todo mundo ali é uma tábua, meio, né, unidimensional. Eu achei isso ruim. Outra coisa que eu achei complicada é que os personagens são 100% infalíveis, né? O D'Artagnan tem 17 anos e ele já chega pronto. Ele não tem que treinar, ele não tem que sofrer, né? Enfim, ele já é um excelente mosqueteiro. Os quatro são ótimos naquilo, eles, né, lutam sozinhos contra 20, 30 pessoas e não sofrem arranhões. Então, assim, quando o personagem está em perigo, que o autor tenta te vender de que ele sofreu um grande ferimento ou que talvez ele tenha morrido, na verdade você sabe que ele não morreu, que ele não sofreu grandes perdas, porque eles já são todos bonzões, entendeu? Enfim, achei isso chato. Não tem um arco, né, digamos, de evolução do personagem. Terceiro ponto. A história tem que ir do ponto A para o ponto B. Mas entre o ponto A e o ponto B, o autor coloca 500 cenas ali que não precisavam, né? Então você tem que mostrar que o D'Artagnan é um bom espadachim. Não basta ele arrumar encrenca e duelar com uma pessoa. Ele tem 4, 5 duelos, né? Ele vai se esbarrando em várias pessoas, todas elas querem duelar com ele, então toda hora é uma oportunidade para duelar, né? Toda hora tem um casinho de amor ali que não vai agregar na história. Então, assim, se você pular 50 páginas, não vai fazer diferença nenhuma, a história vai continuar a mesma coisa. Então, assim, tem muita encheção de linguiça, ele não é um livro enxuto. Por que isso? Porque o autor escrevia para folhetim, então você tinha um contrato ali de que você tinha que ter um período X de tempo em que a história estaria sendo publicada, e ele ganhava por linha, por página. Você vê nitidamente que tem um monte de coisa aqui que é encheção de linguiça. E tem uns diálogos assim, que me irrita profundamente, que é assim, em todo livro é assim. Senhora, eu tenho um segredo pra te contar. Por favor, me conte. Não, mas eu não posso contar porque é um segredo. Mas então por que você me falou? Mas é porque é importante, a sua vida está em risco. Então por favor, me conte. Mas então o senhor promete que não vai falar pro fulano que foi eu que falei? Não, eu prometo, você tem a minha palavra. Então sente e me conte. Sente que eu vou te contar. Então por favor, já estou sentado, me conte. É uns diálogos assim, que tipo, 3 páginas de vários nados. A história tem muito isso, assim, muita coisa assim que você pensa, meu Deus, vamos. Outra coisa que me incomodou é o seguinte. Ele tem uma visão que eu acho, ao meu ver, meio ultrapassado do que é masculinidade, né? Então, aqui, os personagens masculinos não podem se arrepender, eles não podem chorar, eles não podem sentir tristeza. O menino tá saindo de casa, a mãe tá se debulhando em lágrimas, provavelmente a família nunca mais vai se ver, mas o pai tem que manter aquela pose de que mulheres podem sentir sentimentos, eu tenho que manter uma posição firme. Meu Deus, sabe? Não precisa disso. Então, e é uma coisa do tipo, homem aqui é você brigar, você beber e você pegar mulher. Agora o pau vai torar! Me incomoda muito isso, assim, e que bom que essa visão vem sendo desconstruída, né, ao longo do tempo.
E por fim, gente, eu pensei em largar esse livro aqui diversas vezes, mas eu, como tinha esse compromisso com o canal de ler esse livro aqui, naquela listinha dos 7 livros, enfim, perseverei. E pra mim, literalmente, ele só vai ficar bom na metade do livro, quando a gente tem um pouco mais do background do Atos, e que a história do Atos está envolvida em alguns mistérios e algumas questões. Então, a partir dali que a história realmente, ficou interessante. Mas assim, pra mim não funcionou, não quer dizer que pra você não tenha funcionado. A Leila falou que esse livro é divertidíssimo, adorou esse livro, me super recomendou. Tatiana Feltrin também gostou. Vai de cada um. Eu particularmente não gostei. Mas pontos positivos da obra é que eu acho que valem a pena ler esse livro, né? E por isso que ele está na lista do 1001 livros também. Bom, tem um contexto histórico aqui que é muito legal. O autor fala muito da história, do contexto da época, isso é divertido. Mesmo ele tendo alguns anacronismos, as notas corrigem essas questões. E é interessante de ver a cultura, como é que a sociedade interagia, como é que eram os hábitos, né, o contexto da guerra e tudo mais. Eu acho romances históricos muito legais. Então, para mim, isso é um ponto alto que eu acho que é bacana de se inteirar desse assunto. Outra coisa, eu acho que o autor tem, de fato, um bom senso de humor. Concordo com a Leila. Quando ele não está enchendo linguiça, ele é engraçado. Ele tem umas tiragens bacanas, ele tem uma ironia que eu acho bacana, que eu acho legal de se perceber. Somado a isso, o autor escreve bem. É diferente de encher linguiça e escrever mal. Ele enche linguiça. Mas ele sabe escrever uma cena de batalha, os duelos não são confusos, você consegue se inteirar muito bem do ambiente, quem está lutando com quem, o que você pode usar de elementos ali do contexto para as batalhas. Ele sabe escrever quando ele quer bons diálogos, boas situações, ele tem umas sacadas interessantes. E por fim, gente, é uma história de aventura, né? Você tem ali um jovem sonhador, idealista, mete a cara a tapa, que vai para a cidade grande com um sonho na cabeça e que é sim imprudente, ele vive 100% suas paixões, seus amores. Então eu acho que tudo isso tem no imaginário coletivo um apelo muito forte, né? Eu acho que todo mundo em algum momento quis viver uma grande aventura. E eu acho que o segundo ponto, e que torna o livro universal, além de ser uma grande aventura, é o fato de você viver essa aventura com amigos. Você tem aqui 4 pessoas muito fechadas que se apoiam 100%, então um confia no outro. E de fato tem aquela famosa frase no livro, um por todos e todos por um. Eu acho que isso resume bem o livro. Então assim, eu acho que é muito legal essa história de uma grande amizade. Eu acho que todo mundo também busca uma grande amizade, ou então já viveu uma grande amizade, enfim. Bom, gente, é isso. Se você quer muito ler um romance histórico, se você tem gostos diferentes do meu, leia esse livro, deixe nos comentários se vocês gostaram. Até a próxima.